Imagina a seguinte cena: um pó azul brilhando no escuro, hipnotizante, feito mágica. Parece até coisa de filme, né? Mas aquele pó espalhado no chão de uma casa comum era, na verdade, o assassino invisível mais letal que a gente já viu fora de uma usina nuclear. Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai direto para o ano de 1987 para abrir esse dossiê. Nós vamos destrinchar essa cascata trágica de pura negligência e contaminação pelo Césio-137 que acabou condenando a cidade de Goiânia. E olha, o que aconteceu com a pequena Lady das Neves e com toda a cidade é de partir o coração e serve de alerta. Entrando na nossa primeira parte, o brilho da morte. O que prende a atenção logo de cara e chega a ser cruel é a ironia sombria dessa história. Uma substância absurdamente letal, conseguindo se disfarçar de forma perfeitinha como algo belo e encantador. E foi exatamente assim, nesse disfarce, que a inocência cruzou o caminho de um perigo implacável. A pequena Lady das Neves Ferreira, de apenas 6 anos, deu de cara com aquele pó fluorescente. Pensa bem, para uma criança, aquilo era um presente luminoso, uma poeira mágica para pintar o próprio corpo. E o detalhe mais aterrorizante, ela chegou a comer um lanche com as mãos sujas dessa substância. Ela estava lá, maravilhada com aquele brilho azul na ponta dos dedinhos, sem fazer a menor ideia do pesadelo absoluto que estava apenas começando. É um cenário de uma normalidade que, sinceramente, chega a dar calafrios. Uma mesa de cozinha comum, do dia a dia. Mas, gente, aquele pó hipnótico não era magia de jeito nenhum. Era Césio-137 puro. Um verdadeiro assassino invisível. Cada grãozinho daquele material estava silenciosa e violentamente rasgando as células daquela criança por dentro. Era literalmente o estopim acendendo para o evento catastrófico que o mundo todo passaria a chamar de o Chernobyl brasileiro. Mas vem cá, como é um pesadelo de proporções atômicas vai parar em uma simples mesa de jantar? Vamos para a nossa próxima parte, o tesouro dos esquecidos. É aqui que a gente começa a ver como essa negligência foi construída pecinha por pecinha, partindo de uma omissão sistêmica brutal. O ponto de ignição, de onde tudo realmente brota, é o antigo Instituto Goiano de Radioterapia. Um verdadeiro prédio fantasma, bem no coração de Goiânia, deixado lá, apodrecendo, completamente esquecido pelo poder público. Foi exatamente dentro dessas paredes em ruínas, sem o menor sinal de segurança, sem um guarda, sem nenhum aviso claro de perigo, que o desastre encontrou um terreno perfeito para florescer. O que choca demais nessa etapa é o nível do improviso trágico. 2 catadores de recicláveis, o Roberto e o Wagner, movidos por uma extrema necessidade, entraram nessas ruínas caçando metal velho para vender. E o que eles acham? Um equipamento de teloterapia pesadíssimo e abandonado. Sem pensar 2 vezes, eles desceram a marreta no cabeçote protetor. Claro, sem treinamento nenhum, eles acabaram expondo 93 gramas de cloreto de césio altamente radioativo. No fim das contas, a busca cega por uma simples sucata abriu uma verdadeira caixa de Pandora. E isso nos leva à dispersão acidental, porque a partir do exato segundo em que aquela cápsula de chumbo e aço foi arrebentada, a radiação começou a vazar e se espalhar pela cidade inteira num fluxo mortal e que, lembrando, ninguém conseguia enxergar. Quando a gente olha a linha do tempo desse caos, é fascinante e, ao mesmo tempo, de dar um nó no estômago. As peças saem do hospital abandonado e vão direto para o ferro velho do Devair Ferreira. Chegando lá, quando a noite cai, o pó começa a emitir aquele brilho azul intenso. Todo mundo ficou hipnotizado. E não demorou quase nada para essa curiosidade levar a fonte radioativa direto para dentro da casa do Devair, espalhando a contaminação sem freio nenhum por vários bairros de Goiânia. Imagina só deixar uma marca de mão fosforescente na parede no escuro. O dono do ferro velho ficou tão maravilhado com aquilo que ele jurava que era algo sobrenatural, uma coisa mágica. Ele chamou vizinhos, familiares e amigos para ver a descoberta. Ele até distribuía lascas daquele material como se fosse, sei lá, um brilho de carnaval para a galera. Sem perceber, essas pessoas estavam levando um veneno fortíssimo para dentro de casa, passando para os carros, para a própria pele, impregnando a morte de um jeito que não dava mais para desfazer. E aí chegamos no ponto de virada definitivo dessa história. A esposa do Devair, a Gabriela, começou a reparar que as pessoas em volta estavam ficando doentes, e muito rápido. Uma doença agressiva. Agindo por puro instinto, ela catou aquele material e levou direto para uma clínica da vigilância sanitária. Foi um ato de heroísmo absurdo que, sem dúvida, evitou um estrago ainda maior para a cidade.
Mas a triste realidade é que essa atitude acabou selando o destino dela, por causa da exposição brutal e direta àquela radiação toda concentrada. Gente, existe uma ironia profunda e sombria nisso tudo. Nós estamos falando de uma ameaça radiológica de nível global. Sabe, aquele tipo de coisa que a ciência manuseia usando trajes espaciais, protocolos super rígidos e robôs. E, no entanto, todo esse potencial destrutivo passeou de ônibus pelo meio de Goiânia nas mãos de uma cidadã comum, dentro de um frágil e ordinário saco de lixo de plástico. É inacreditável. O que nos traz para a fase de pânico no Estádio Olímpico. Porque quando as autoridades finalmente se deram conta do que aquele tal pó inofensivo realmente era, meu amigo, foi caos absoluto na cidade e no país inteiro. É fundamental a gente não esquecer esse número durante todo o resto da análise. 93 gramas. É isso. É uma quantidade tão minúscula de pó que caberia com sobra na palma da mão de qualquer um. E foi só isso que gerou todo esse desastre sem precedentes. Agora, pegue aqueles 93 gramas e compara com este número. 130 mil pessoas. O contraste é esmagador. Aqueles poucos gramas causaram um pânico tão gigantesco que mais de 100 mil moradores de Goiânia precisaram ser urgentemente rastreados e monitorados com detectores de radiação. A escala dessa triagem tomou proporções que beiravam o irreal. O imenso estádio olímpico da cidade virou do dia para a noite um acampamento de contingência. Filas quilométricas, centenas de técnicos correndo e milhares de habitantes aterrorizados. Uma histeria coletiva palpável, de verdade. Afinal, ninguém tinha como saber se estava carregando o veneno invisível na roupa, no cabelo ou dentro do próprio corpo. Enquanto o estádio lotava, especialistas isolados naquelas roupas pesadas de proteção química faziam rondas pela cidade. Eles andavam com contadores Geiger na mão, usando aquilo como bússolas, rastreando níveis de radiação pelas ruas e calçadas. Residências inteiras tiveram que ser demolidas, móveis confiscados e destruídos. Animais de estimação precisaram ser sacrificados e, como se não bastasse, a população de Goiânia passou a enfrentar uma dura e perversa barreira de preconceito e rejeição por todo o país. Chegando na nossa reta final, o veredito da negligência. É a hora de a gente olhar bem de perto para as marcas permanentes que ficaram, evidenciando o custo humano absurdo de quando os nossos sistemas de segurança falham miseravelmente. Sinceramente, este é um dos momentos mais dolorosos de todo esse dossiê. O sepultamento da menina Leide das Neves. O nível de radiação no corpo dela era tão alto que eles tiveram que fabricar um caixão pesadíssimo feito de chumbo e fibra de vidro que precisou ser içado por guindastes. E o terror da população era tão descontrolado que o cortejo fúnebre foi recebido a pedradas por pessoas apavoradas que achavam que a criança ia contaminar para sempre o solo da cidade. Avaliando o verdadeiro custo humano, a gente vê que a tragédia foi muito além da doença física imediata. A chamada radiação social foi igualmente letal. Famílias perderam as casas de uma vida inteira, os móveis, a fonte de renda. Sobreviventes chaves de tudo isso, como o próprio Devair e o Ivo, não suportaram o peso sufocante da culpa e do isolamento e acabaram falecendo anos depois por conta de depressão profunda e alcoolismo. Todos que viveram o pesadelo foram marcados e estigmatizados como párias. E o que sobrou de toda essa colossal operação de limpeza? Nos depósitos da cidade de Abadia de Goiás descansam hoje 60% de tudo que foi recolhido. Nós estamos falando de cerca de 6 mil toneladas de lixo contaminado. Restos de casas demolidas, árvores, roupas de criança, tudo enterrado debaixo dessas colinas artificiais e herméticas de concreto. É um monumento brutal, frio e muito silencioso ao absoluto descaso institucional. A escala desse erro é de explodir a cabeça. Apenas 93 gramas microscópicos daquele pó inicial produziram 6 mil toneladas de resíduos radioativos, que vão exigir séculos de armazenamento altamente vigiado. A falta de controle sobre algo tão pequeno gerou um encargo físico e ambiental gigantesco que vai atravessar muitas e muitas gerações. Para fechar o nosso dossiê, a gente deixa essa reflexão aqui. O desastre em Goiânia não foi só uma anomalia tecnológica ou uma maquininha médica que deu defeito. Foi uma trágica falha de gerenciamento da própria humanidade. Quando os protocolos básicos e as nossas responsabilidades entram em colapso, a nossa ciência retorna instantaneamente à barbárie. E o perigo? Bom, o perigo quase sempre repousa naquilo que a gente não consegue enxergar até que seja fatalmente tarde demais. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a análise de hoje.
Fica a lição de que a melhor proteção contra tragédias evitáveis é, sempre, a clareza do conhecimento. Um abraço e até o próximo dossiê.